Olá, pessoal. Então, hoje nós estamos aqui com o meu amigo Tom. E eu, na verdade, convidei ele aqui em casa. Nós estamos aqui na nossa casa, na minha casa. E eu convidei o Tom para a gente conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Para quem não conhece, o Tom é um grande amigo meu. O Tom, eu chamo ele de Tom, mas ele é pastor. E a gente sempre fala que o respeito não está no título, né? Mas está em você considerar a pessoa. Então, por isso que eu chamo de Tom, mas não desrespeitando quem ele é. Valeu, meu amigo. Tomzão. Tamo junto. Muito massa estar com você aqui na minha casa. Um prazer enorme ter Nossa você casa. aqui na nossa casa. Ele falou nossa casa no começo, é nossa. É nossa casa porque a casa está sempre aqui, né? Então, Tom, deixa eu te falar. Eu te chamei para trocar essa ideia contigo aqui, cara. Eu tenho algumas dúvidas em relação. Dúvidas não, mas eu queria que você contasse, né, para o pessoal aí, algumas coisas que eu sei de você e também não sei muito sobre isso, mas me chama a atenção. Vem cá, me falaram, cara, que você, eu não sei o nome que se dá nisso, mas me falaram que você era um cara que afinava os violões ou violão, instrumento, para algumas bandas de rock aqui no Rio de Janeiro, bem famosas, né? Eu não sei, acho que pode falar o nome dela, acho que não há problema nenhuma, né? Barão Vermelho, e há outras bandas que eu nem sei qual ela. Conta um pouquinho dessa história para mim aí, Tom. Claro, esse momento foi um momento antes de você se converter, antes de você aceitar Jesus, mas eu queria conhecer um pouquinho dessa história sua aí. Fala aí, galera. Então, na verdade não foi antes de me converter, foi uma fase da minha vida onde eu cresci no evangelho e era músico na igreja, né? A gente cantava, tinha uma banda, a gente teve a oportunidade de conhecer um músico famoso, né? E ele nos convidou até para sermos uma nova geração dessa banda. Eu também não sei se posso falar o nome, então, mas eu não vou falar. Acho que pode falar, acho que não há problema nenhum. Pode falar? Pode falar. Então, a gente conheceu o Guto, né? Guto Goff, baterista do Barão Vermelho, né? E ali depois a gente começou a fazer algumas coisas também com eles. Então, aí eu fiz como hold, né? A gente chama de hold. Isso Né? mesmo. A gente afinava os instrumentos antes da galera deles subirem para tocar nos shows. E aí, como é que era essa. Aí você afirmava, você era responsável de afinar esse violão? Afinava o violão, os instrumentos de corda, né? Uhum. Violão, baixo. Como é que funciona esse. Como é que chama seu nome? Hold. Hold. Como é que funciona isso? Você que é o responsável por afinar os violões. Então, por exemplo, vou pegar aqui um cara que eu gosto. Vamos pegar o Boni o Boni do Chu, né? O cara vai subir no palco lá para tocar. Então, o violão dele, a guitarra dele, já tá afinadinha já. Ele já tá tudo pronto, Eles vão pro camarim, eles chegam nos eventos, vão pro camarim e toda a equipe, né? Já monta tudo. O cara tem o hold do batera, que ele já sabe o jeito, os tons, né? A afinação dos tons, quais são os tipos de prato que ele vai usar, né? Para aquele devido show, para aquele ambiente, quais são as guitarras hoje que o guitarrista vai tocar, e elas têm que estar todas em ordem, já afinadas. Tem certas músicas que pedem alguns estilos diferentes de violão ou de guitarra, então já é arrumado em ordem. Aquela ali é a primeira que ele vai tocar algumas músicas, né? Já fica na ordem e tal, ele vai, bota ali, pega outra, né? Tem eventos que até o hold trabalha no meio do show também pegando e colocando, né, na pessoa, mas já fica tudo afinado, tudo pronto, eles só chegam para cantar e tocar. Poxa, bacana. Ô Tom, eu vou aproveitar esse bate-papo aqui em relação à música, em relação a todo esse envolvimento que você teve, né? Um momento que você estava na igreja, mas ao mesmo tempo você estava lá junto com a galera lá, que era uma banda secular, né? E eu queria te fazer uma pergunta que é polêmica, a pergunta é polêmica, e talvez você até já sabe o que eu vou fazer, perguntar, embora eu quero deixar claro aqui que a gente não tem uma opinião formada em relação a isso, eu não tenho uma opinião formada em relação a isso, eu não sei se o Tom tem uma opinião formada, eu não tenho uma opinião formada em relação a isso, né? Até porque a gente tem muitas discussões em relação a isso, né? Mas é um assunto que eu particularmente acho que a gente precisa buscar mais maturidade em relação a isso. O que você acha de pessoas, de irmãos que têm esse dom, esse talento de louvor, de adoração, tocar na igreja no domingo, né, e ir para um barzinho
tocar lá nesse barzinho, né? Eu sei que a situação é complicada, é complexa, não quero te colocar aqui, né, em situações, mas o que você acha disso? Porque hoje nós temos várias opiniões em relação a isso. Como eu falei, deixa bem claro, eu não tenho uma opinião formada em relação a isso. Não sei se você tem uma opinião formada em relação a isso, mas o que você pensa, o que você acha, o que você me diz sobre isso aí? Cara, eu sou suspeito a dizer algo sobre isso, porque eu vivi isso, né? Apesar que, assim, me senti um velho agora, vou me sentir um velho. Na minha época, assim, a gente era adolescente e a gente ouvia dos pais e muita gente da igreja que não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver, não. Era proibido essa mistura, né? E até o famoso, meu pai antigamente falava muito comigo assim, você é do ministério, nada a ver, né? Tudo não tem nada a ver, mas a gente precisa entender que a gente vive paralelamente em dois mundos, né? Existe o mundo espiritual e o mundo, né, físico, e algumas coisas elas podem caminhar juntas, né? O dentista ele não é só dentista evangélico, o médico ele não é só médico evangélico, né? Por que o músico, não sei se vai gerar polêmica esse assunto, por que o músico ele só é músico evangélico? Até porque se a gente for olhar para outros países um pouco mais, esse termo seria evoluído de pensamento, não sei, né? Por exemplo, nos Estados Unidos não tem essa mistura de eu sou músico gospel, eu sou músico, né, circular, o que dizem, né? Então, por exemplo, Creed, que é uma banda bem conhecida, né, e o próprio U2, né, são bandas que se originaram numa questão um pouco mais religiosa e foi criando, né, e abrindo um caminho muito grande. E na época que eu era até adolescente, a banda Catedral, né, ela quis tomar esse passo e foi muito criticada na época por causa disso. Assim, eu não vejo problema nenhum, porque a Bíblia é bem clara que não é o que contamina não é aquilo que entra, né, e sim aquilo que sai. Tá certo que a gente precisa ter sabedoria em todas as coisas, mas eu não vejo mal nenhum em tocar uma música. É claro que essa letra e essa música não deve ferir princípios, né? Mas eu estou falando pessoas que tocam no domingo na igreja e eles vão tocar num barzinho no meio de semana para ganhar o seu dinheiro, para trazer o alimento às vezes para sua casa e talvez a única forma, né, que ele tem para ganhar dinheiro honestamente no seu trabalho é aquilo ali. Entendeu? É isso que eu tô falando, entendeu? Não é tocar uma música, simplesmente tocar uma música. Até porque, na verdade, eu particularmente, também não quero levantar polêmica aqui em relação a isso, mas hoje, para mim, música boa é música boa. Música boa, nós temos música boas que não são necessariamente uma adoração a Deus, né? Mas nós temos música ruim que o pessoal fala que é adoração a Deus. Então, eu conheço muita música boa, de qualidade, que não é evangélica, mas é música de qualidade. Mas não é isso que eu estou falando, não é você tocar uma música, eu estou falando aquela galera que às vezes toca na igreja um louvor, uma adoração, e vai para um barzinho para tocar qualquer outra música. Djavan? Sei lá, a Djavan é música boa. Pô, Mauro, eu não vejo problema nenhum. Até porque, assim, se ele vive disso, é o que leva o sustento para casa dele. Vou deixar de tocar porque domingo eu toco na igreja. Domingo eu louvo na igreja e posso louvar Deus também da mesma forma tocando num barzinho. Eu tô levando meu dinheiro, ganha-pão para casa. Eu não vejo problema nenhum. Mas eu quero conversar mais sobre isso, cara. Mas vem cá, e tipo assim, mas se o cara já veio de um mundo, de uma situação complicada, com alcoolismo, né, com prostituições ali e tal, será que aquele ambiente daquele lugar, será que não vai ser um lugar influenciador para ele voltar às práticas antigas? Aí que tá, né? A Bíblia fala que a gente precisa fugir da aparência do mal, né? Se eu sou um cara que, sim, eu conheci a Deus e tenho a consciência de que agora a minha vida ela precisa tomar um outro rumo, e eu antes era viciado em algumas coisas, eu praticava algumas coisas que a partir de agora eu tenho essa consciência de que elas são ilícitas, aí eu preciso me afastar de certas coisas, né? Sabe o que eu vejo isso tudo, cara? Qual é o meu pensamento em relação a isso? O meu pensamento em relação a isso é que isso precisa partir de uma maturidade. Eu preciso me autoavaliar e me perguntar a mim mesmo se eu estou maduro o suficiente para estar num ambiente desse e não me ser contaminado.
por esse ambiente, não ser influenciado, não contaminado não, mas ser influenciado por esse ambiente. Porque eu acredito que às vezes eu acho que a gente precisa. Porque, exemplo, o que faz talvez mal para você, não faça mal para mim. Sim. E o que faz mal para mim pode fazer mal para você. Então, por isso que o reino de Deus é um reino muito individual de cada um de nós. O relacionamento com Deus, com Jesus, é um relacionamento muito individual, cada um de nós. E nós precisamos nos examinar a nós e saber se aquele lugar ali é bom para mim ou aquele lugar é ruim para mim. Até que ponto eu estou maduro o suficiente para estar num local, conviver numa situação e aquela situação não ser uma situação de influência para a minha vida. Exemplo, vou te dar um exemplo aqui clássico. Todo mundo me conhece, eu sou missionário, trabalho na área de missões urbanas há muitos anos, moro dentro de uma comunidade, nós estamos aqui dentro de uma comunidade chamada Parada de Lucas e Vigário Geral, eu moro aqui dentro da comunidade, mas eu já tive problema com drogas do passado. E talvez o ambiente que jamais eu teria que ter contato era um ambiente onde a droga ela é muito fácil de acesso e fácil. O pessoal aqui passa os meninos fumando maconha aqui na rua, então o lugar é fácil. Então, mas eu vejo ao mesmo tempo que Deus me tratou de forma tão profunda na minha vida que hoje eu me sinto, não é de hoje, né? Mas eu me sinto maduro o suficiente de estar num local desse há mais de 25 anos e nunca tive nenhuma recaída. E vejo a droga hoje como algo que eu não quero para minha vida. Então eu acho que é uma questão muito daquela questão da maturidade, né? Que ponto eu entendo que aquilo ali não me faz mais mal. Aquilo ali não me faz mais mal. Aí entra uma parada que eu acredito muito do evangelho, que eu chamo de libertação. Eu sou liberto daquilo ali. Tu falou uma então, parada... quando eu sou liberto daquilo ali, eu mesmo estando naquele local, aquele lugar não me contamina. Não é que me contamina, essa palavra contamina tá ficando meio chata. Não é contamina, mas me influencia. Esse lugar não me influencia mais a ponto de eu voltar às práticas antigas. Exemplo, então, eu vivo num lugar aqui, num ambiente aqui, onde talvez é um lugar onde poderia me levar para umas práticas antigas que eu tinha. De uso de drogas, de outras coisas mais, até em relação mesmo a envolvimento com a criminalidade. E eu não escolhi esse caminho. Mas eu entendo também, ao mesmo tempo, que Cristo me libertou, porque a Bíblia fala também que uma vez estamos livres, né, que Cristo nos libertou e uma nova vida Jesus nos dá. Então, eu pelo menos penso assim, né, só uma conversa, um bate-papo, como eu falei para vocês, que ninguém aqui tem uma opinião formada em relação a isso, e a gente não está aqui também para levantar uma bandeira e falar assim, não, é isso aqui. A gente não tem uma opinião formada, a gente está trocando uma ideia, né, discutindo aqui. Mas tu tocou num ponto que é o que eu acho bacana, que assim, se eu conheci um Deus que eu digo que me libertou, não me libertou. Eu tô livre. Eu, assim, eu olho com muito, não com o pé atrás, mas eu tenho muita resistência nessa coisa de tipo, como é que se diz a palavra? Tive uma recaída, né? Eu caí, tal, né? Eu voltei. Cara, se eu conheci, é impossível. Gente, eu acho que é impossível conhecer Deus de verdade e voltar às práticas antigas. Mano, porque cada vez que a gente conhece esse Deus, que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso, que é libertador, que é transformador. Cara, o apóstolo Paulo é muito, muito claro em Romanos 12, versículo 2, quando a gente tem uma mudança de mente, quando a gente conhece Deus e tem uma mudança de mente, cara, isso é maravilhoso. O olhar, ele muda em todas as questões e para todas as áreas das nossas vidas. O olhar, a forma com que você se comporta nos lugares, é algo libertador em todo o contexto. Eu jamais vou me desejar voltar para onde eu estava e sabia que era errado. Para prisão. Cristo nos libertou, né? Jesus nos libertou. Ele nos deu uma nova vida. Né? E falando de vida, né, nesse mês de setembro, é o Setembro Amarelo. Né? E deixamos aqui também, né, para você que está passando por algum problema, precisar de ajuda, estamos aqui para te ajudar. Sabe o que eu mais acho bacana entre esse relacionamento que eu e você temos, Tom, de amizade, que não é de hoje, é que muitas coisas nós pensamos diferente.
Muitas coisas nós pensamos diferente, né? Mas é muito bacana, cara, que mesmo pensar diferente, a gente consegue andar junto, a gente anda junto. Eu fiquei pensando nisso agora, assim, olhando para você e ouvindo tudo que você está falando. Às vezes, muitas pessoas hoje, elas procuram andar junto com quem fala a mesma língua, né? Com quem pensa igual. Mas não necessariamente a gente precisa andar com aqueles que pensam igual a gente. A gente pode sim andar com pessoas que pensam diferente da gente. Eu acho que isso é tão sadio quando a gente tem pessoas do nosso lado que pensam diferente. É claro que existem princípios. E os princípios não podem ser quebrados, né? Mas eu acho bacana isso, cara. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar sobre missões. Vamos falar sobre missões urbanas. Água de verdade. Água de verdade não é. No começo estava vazio. Vamos falar sobre missões urbanas aqui, cara. O rapaz veio aqui tomar minha água aqui em casa e ainda me expor aí que estava vazio. Quando fala sobre missões, eu queria te fazer uma pergunta. Missões para você é um chamado ou é uma ordem? Missão é uma ordem. É uma ordem. Para mim é uma ordem. Missões, então, para que todo mundo tem que fazer missões. Eu vejo dessa forma. Seria para toda a igreja, né? Para todos. Todos, cara, se eu conheci Jesus, fez algo maravilhoso na minha vida e ele me deu uma missão, e aí cada um que tem esse processo fazer isso. Seria para todos, né? Missões é uma ordem. Eu acho. Eu também concordo a mesma coisa. Tanto que o chamado de Abraão, né, Gênesis capítulo 12, faz, sai da sua terra. Ele deu uma ordem, né? Sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu sempre costumo dizer uma coisa interessante, que missões é uma ordem. E o chamado é o caminho que Deus vai dar. É a direção que Deus vai nos dar, né? E quando se fala em missões urbanas, né? Quando você fala em missões urbanas, como você vê essa relação da igreja com a cidade? Você consegue ver a igreja se relacionando com a cidade? Ou hoje nós temos poucas iniciativas da igreja com a cidade? Embora esse vídeo aqui em nenhum momento é para desfazer a potencialidade da igreja. Em nenhum momento aqui a nossa fala está em cima de uma crítica da igreja. Não, pelo contrário. A nossa proposta é construir uma consciência missionária urbana que leva a igreja a se relacionar com a sua cidade. Mas então a pergunta que fica, né, que eu fiz para você foi, como você vê, e você é pastor, né, e você é pastor de uma igreja congregacional ali em Caxias, né? Então, como é que você vê as nossas igrejas hoje no Rio de Janeiro? São igrejas que se relacionam com a cidade ou igrejas que não se relacionam? Fala aí. É uma outra, tá me deixando pisando em ovos, né? Delicada. Uma das coisas primordiais que eu falo, sempre quando eu falo de missões nas igrejas, em algum lugar, será que hoje, se a minha igreja fechasse as portas, será que a vizinhança sentiria a falta da igreja? Ou daria graças a Deus que a igreja saiu dali? Eu acredito muito que a igreja ela precisa estabelecer, primeiro, onde ela está, uma comunhão, um relacionamento com a vizinhança, né? O pastor ele ser visto pela vizinhança, né, com respeito como pastor, né, os irmãos passarem e verem com respeito os irmãos da igreja, as pessoas olharem para aquele lugar. É claro que a igreja, entre aspas, física não é santa, né, mas olhar para aquele lugar com um olhar diferenciado. Eu acho que isso tem se perdido com relação ao tempo, as coisas, né. Vou de novo falar assim, acho que estou ficando velho. No meu tempo, no nosso tempo, a gente estava jogando bola, a gente parava a bola, né? Parei que tá vendo a irmã, né? Tá vendo o pastor, tá vendo alguém, né? E hoje em dia a gente não vê mais isso. Tu não vê quase mais gente jogando bola na rua também, né? Mas o pouco que você vê, não tá nem aí, mas a bola chuta, a bola bate em você e vai embora. As pessoas xingam na tua frente, antigamente xingava, né? Você não pode chegar, não tá chegando na frente do crente, né? Na frente do pastor. Hoje em dia ninguém liga para isso, né? Então, que tipo de referência hoje nós, como igreja, temos sido para essas pessoas lá fora? E aí essa é a minha pergunta, né? Será que será que hoje eu fechasse a minha igreja, a SEC 25 de agosto, lá na Duque de Caxias, será que a vizinhança sentiria falta? Eu acho que falta hoje, em muitas igrejas que eu vejo, esse relacionamento com a comunidade. Porque as pessoas, elas se relacionam bem com outras religiões, né?
com um galpão, com um centro de candomblé, com espiritismo, porque as portas estão sempre abertas, recebem, né? Recebem bem, se comportam, se conversam, né? Se relacionam, mas a igreja tem um olhar um pouco... Estou generalizando todas não, tá, gente? Mas a maioria, num contexto geral, olha com um olhar julgador as pessoas, e isso acaba criando uma barreira entre as pessoas, né? Eu acho que eu vejo dessa forma. O que precisaria mais, então, para a igreja se relacionar com essa cidade? Ou com o seu bairro? Se espelhar de verdade em Jesus. Porque Jesus ele se relacionava com a cidade, com as pessoas. Lucas 8 falava que ele andava de cidade em cidade. 9,35, Mateus 9,35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus é um camarada, desculpa a expressão camarada, mas Jesus é um camarada que ele anda pela cidade. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. E lembrando que povoados naquela época eram os guetos, eram as favelas, né, naquele lugar. Então Jesus, eu tenho uma mensagem que eu tenho, o modelo de Jesus na cidade, né? Então eu acho que a gente precisa voltar a esse modelo de Jesus na cidade, bem, muito bem colocado. E por isso Ele não se ausentava das pessoas, cara. Não. Ele não criava, eu sou Jesus. Mano, a gente tá aqui pra falar sobre igreja, mas tem pessoas que não têm nem acesso ao seu pastor, cara. Né? Tem uma barreira ali. E eu acho que falta esse relacionamento. Eu tenho uma aula que eu gosto muito de dar, é uma aula que um dia aqui em casa eu desenvolvi ela, que é liderança sem trono. Já viu uma liderança sem trono? Já viu um rei sem trono? Rei sem trono, não. Mas Jesus foi um rei sem trono. Jesus, quando estava aqui na terra, Jesus era o rei. Mas aonde ele nasceu? Manjedoura. E ele não tinha trono. Então Jesus era o único rei que não tinha trono. Jesus era uma liderança que ele não tinha trono. A liderança de Jesus não era baseada num reinado, não era baseada numa cadeira, mas era baseado em relacionamento. Por isso que eu tenho uma fala, né, e essa fala eu bato muito em cima dela, que eu costumo dizer o seguinte, Tom, não existe missões sem relacionamento. Não existe evangelismo sem relacionamento. Então, eu, no meu ponto de vista, eu acho que a igreja, ela perdeu a essência do relacionamento com a sua igreja, com a sua cidade. A igreja perdeu o seu relacionamento com a sua cidade, com o seu bairro, ela não se relaciona, ela não cria esse relacionamento. Então eu vejo que missões urbanas é a partir de um princípio de relacionamento com a cidade. A gente não se relaciona. A gente não quer nem saber dos problemas da cidade. Então, porque quando me relaciono com a cidade, vamos supor, nós temos uma amizade de relacionamento de amigos, né? Eu sei muitas coisas suas, você sabe muitas coisas minhas. Isso é um relacionamento, eu sei dos teus problemas. Eu conheço os teus problemas. Eu conheço as tuas virtudes, mas também conheço os teus problemas e conheço os teus defeitos. Isso é relacionamento. A igreja, ela não se relaciona com a cidade. Então, por ela não se relacionar com a cidade, ela não conhece os defeitos da cidade. E quando ela não conhece os defeitos da cidade, automaticamente ela anula a missão do evangelho naquela cidade. Porque ela não vê a cidade como um campo missionário. Caraca, você foi boa, hein? Até eu gostei. Então ela não vê. Então ela vê. Então ela não vê essa cidade como um ambiente missionário para ela. Ela não vê essa cidade como um ambiente missionário. Missões é algo que já está longe para ela. Pô, muito bom esse bate-papo, cara, muito bom. Pô, só porque assim, só pode terminar? Não, porque as pessoas olham assim, vamos falar de missões, cara, elas pensam lá na África, elas pensam lá na Ásia, elas pensam em outro lugar. Que a igreja não olha ao redor como missão. Sim, que não seja importante. É importante também. É importante, muito importante. Essa missão nos povos não alcançados. Muito importante. Mas precisa também a partir de Jerusalém. Isso aí. Tem um pouco tempo atrás, eu fiz algo numa comunidade lá perto da nossa igreja, e eu coloquei uma tarde, assim, à mesa, café, pão, mortadela, biscoito, refrigerante, em frente a um ponto de vendas de drogas.
E naquela tarde, a tarde toda, porque nós ficamos ali, e eu deixei bem claro para eles que eles podiam pegar à vontade, lanchar, era para eles. Mas naquela tarde eles fecharam e se recolheram. E eu falei para a pessoa que estava do meu lado: enquanto a igreja não avança, o inferno avança. Mas se a igreja avançar, o inferno retrocede. E a pessoa, a gente vem para cá todo dia, e todo dia ele fechar, daqui a pouco ele desiste disso aqui. Porque a igreja tomou posse do que era para ela onde está. Eu acho que, na verdade, nós fizemos uma interpretação errada de um texto que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não é a portas da igreja que fica lá, né, segurando para o inferno não entrar. Não, ao contrário. É o inferno que está indo para cima. Perdão, é a igreja que está indo para o inferno, em cima do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a ação da igreja. É isso aí. Nós temos que ir para cima mesmo. Aonde, né, o reino de Deus não se faz presente, o inferno se faz presente. Aonde o reino de Deus está ausente, o inferno está presente. Parece aquela tua fala que tu falou esse dia do governo. Que eu falei uma situação do governo, né? Mas não, por favor, não fala não. Fala não que a gente está em época de política e não quero misturar as coisas aqui. E assunto de política é uma coisa que eu não converso. Não troco assunto sobre isso. Mas é isso aí. É isso aí. É isso aí. Bem interessante. Bem em relação a isso aí que nós estávamos conversando aquela vez. Né? É postura, a igreja perdeu a postura, acho que é a ação de a postura, né? Porque é uma ação e reação. Se eu não estou, outra pessoa vai estar. Sim. Outra pessoa vai tomar meu lugar. É normal. É o ciclo das pedras, né? É como a gente gosta de jogar xadrez, eu estou aqui, é o mover dos peões. É algo natural. É algo natural. Como uma frase que eu falei, né? Onde o Estado onde o Estado se faz ausente, né, o crime se faz presente. Tá? Então eu vou falar aqui, né, eu falei que as comunidades do Rio de Janeiro não são dominadas pelo tráfico. Não existe uma comunidade no Rio de Janeiro dominada pelo tráfico. Não existe domínio do tráfico. Existe, na verdade, a ausência do Estado. Então, aonde o Estado não se faz presente, o crime se faz presente. Né? Quando o Estado se faz ausente, o crime se faz presente. Né? E às vezes, né, não, por favor, nenhum momento aqui, isso aqui é para defender lá A ou B, né? Mas muitas vezes o crime está fazendo o papel do Estado, porque o Estado não se faz presente. Sim. Então é a mesma coisa em relação à igreja e ao inferno. Né? Aonde a igreja não está presente, onde a igreja se faz ausente, o inferno se faz presente. Outra coisa ocupa aquele espaço. Exatamente. E qual é o conselho que você daria? E aí, isso é perfeito com a física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Sim, não tem? E agora eu queria fazer uma pergunta para você. E o jovem que quer se lançar em missões, num ambiente missionário, qual é o conselho que você daria para esse jovem? Cara, eu tô até passando isso lá na igreja. Tem um casal que chegou para mim e falou que tem um desejo de serem missionários, né? Eu falei, já que vocês têm esse desejo, metade do caminho já está andado, né? Houve o chamado, houve o recebimento do chamado, estão já com o pensamento à disposição de fazer isso, se lança, né? Para orar e pedir sabedoria a Deus para o que fazer e aonde fazer. Mas com sabedoria a Deus e ordem para a gente realizar aquilo que realmente Deus está nos mandando fazer. E não copiar nada que já tenham feito. Né? Eu até esses dias citei algo, algumas fórmulas e algumas coisas podem funcionar, mas eu acredito que Deus ele nos dá estratégia e sabedoria específica para nós realizarmos algo que é aquilo que Ele nos mandou fazer. E não Deus não está chamando a gente, Deus não me chamou para fazer a mesma coisa que o Mauro
faz. Eu posso complementar ou vice-versa, né? Ou a gente pode dar continuidade ao trabalho um do outro, mas fazer aquilo que ele faz, Deus chamou ele para fazer isso, né? Em alguns lugares, tipo o avivamento da Rua Azusa, foi feito lá. Jamais vai existir outro avivamento da Rua Azusa, mas Deus ele pode realizar outros avivamentos de outras formas, de outros jeitos. Sabe essa questão do avivamento, cara, é uma coisa interessante. Sabe por que eu vejo que nós não estamos vivendo um avivamento e não vamos viver um avivamento? Por quê? Porque o avivamento foi acompanhado com uma coisa muito interessante da igreja. O avivamento foi um momento que a igreja chorava pelo quê? A igreja se ajoelhava, orava, buscava a Deus pelo quê? Pelo carro? Pelo dinheiro? Por dons. Não. A igreja, no avivamento, ela orava e jejuava por salvação das vidas. Era salvação de vida, era salvação de almas. E aí veio o avivamento. E quando o avivamento veio, né, o avivamento veio, aquele monte de gente começou a ser salva por Jesus. O Espírito Santo se movia de tal maneira que o Espírito de Deus entrava nos bares, nos lugares e as pessoas se convertiam. No meu ponto de vista, né, isso aqui, quero dizer também que eu não estou fechando para uma discussão, isso aqui é apenas uma interpretação da minha parte, eu posso estar errado em relação a isso, tá? Não quero dizer que eu tenho o dom, que a palavra soberana é a minha, mas a minha forma de ver é isso. Hoje nós não estamos vivendo um avivamento, não vamos viver um avivamento porque a igreja não está mais chorando pelos perdidos. Ela está chorando por uma casa, está chorando pelos seus próprios interesses. Interesses pessoais, é isso. Então, naquela época, a igreja se movia não pelos interesses pessoais, mas naquela época a igreja se movia em choro, em lágrimas, em joelhos no chão, para que as vidas fossem salvas e vidas fossem poupadas de não ir para o inferno. E aí veio o avivamento. Hoje, nós não vamos viver esse avivamento enquanto a igreja não voltar às práticas antigas de chorar pelas pessoas perdidas. Não só orar, chorar, né? Mas sim. Se posicionar. Se posicionar com amor, receber, saber acolher, saber cuidar. Cara, falta voltar a aprender. Qual é a palavra? Falta retornar e voltar e aprender algumas coisas que se perderam ao longo do caminho. Porque, como você falou aí, por vidas, cara, hoje a gente tem uma gama de experiências de pessoas, né? Eu acredito que você já também vivenciou coisas, cara, que a igreja ela coloca uma barreira. Tem igrejas que têm segurança e não deixam uma pessoa em situação de rua entrar na igreja porque está mal vestida ou está fedendo. Mas ali é o lugar para ela entrar. É ali que ela vai ser mudada. É ali que ela vai conhecer um Deus de amor e pessoas que podem ajudar ela. Cara, se entrar uma menina da rua, né, que vive da rua, vende o seu corpo na rua, e entrar na igreja com a sua roupa bem decotada, as outras mulheres não vão receber bem porque aquela mulher está vestida de uma outra forma diferente. Eu acho que a igreja ela não tem hoje uma mente aberta para receber certo tipo, não está preparada para receber certo tipo de pessoas. E a gente precisa voltar a olhar para isso, para as pessoas, para ver as pessoas. Acho que ela não está preparada, ela quer muito evangelizar, mas não está preparada para receber. Bom, Tom, é o seguinte, cara, a gente tinha muita coisa para conversar, mas também a gente não quer fazer um vídeo muito longo, então a gente vai ficar por aqui para poder ter a parte 2. Né? Acabou a água, né? Vamos embora então. Acabou o milho, como diz o meu filho Nicolas. Acabou o milho, acabou a pipoca. Então acabou a água. Vamos ficar por aqui. Gente, vamos ter outros, né? Vamos, com certeza. Vamos ter outros papos. Gente, isso aqui foi apenas um começo aí de um projeto que a gente está criando, eu e o Tom, de fazer um vídeo. Não sabemos nem qual o nome direito que vai ser criado, mas queremos que você siga aí o canal, que você deixe seu like, que você possa seguir e compartilhar esse vídeo se você gostou desse vídeo. Vamos falar sim, vamos falar sobre missões, reino de Deus, vamos falar de religião, vamos falar
de missões e missões urbanas. Que Deus te abençoe, muito obrigado e compartilhe esse vídeo, por favor. Valeu, vamos pra cima. Foguete no terré. O quê? Foguete no terré, vamos pra cima. Foguete no quê? Foguete não tem ré. Ah, foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau.